Em relação ao diagnóstico, é principalmente por estudos de imagem, né? Com uma manifestação clínica associada, que a gente não lembrar que o médico ele não diagnostica o exame, ele diagnostica sempre o paciente. Não adianta ter alteração laboratorial, alteração de imagem, sendo que o paciente não tem alteração clínica. Então, a clínica sempre é soberana, a gente sempre tem que associar todas as informações para chegar num consenso em comum. Então, raramente é diagnosticada apenas em amostras de biópsia. Normalmente, o paciente já chega, uma coisa que ocorre muito para a gente são pacientes que chegam, principalmente eu que vejo no serviço de verificação de óbitos, pacientes chegam para autópsia com edema agudo de pulmão e sempre tem associado um enfisema por resposta inflamatória local mesmo. Então, ele é mais comumente diagnosticado em amostras de autópsia, como eu falei, ou como achado de ressecção de hipocarcinoma, adenocarcinoma, qualquer coisa associada, e a gente vai encontrar o enfisema, mas não necessariamente é a causa da morte ou a causa da patologia do paciente. Às vezes a gente vê associado e por coincidência, é um achado incidental, vamos dizer assim. Já de laboratório, nos casos do paciente com o DPOC, eles têm normalmente deficiência de alfa-1 antitripsina, e se a gente suspeita, a gente pode pedir. Normalmente, o nível sérico e genótipo de alfa-1 antitripsina, a gente pode conseguir pedir e ajuda no diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica. Em relação à radiologia, a gente vê aqui uma imagem de raio-x, a gente consegue ver que o diafragma está um pouco retificado e um pouco hiperinsuflado, o que fala a favor de uma doença enfisematosa. Aqui a TC, que normalmente é o padrão ouro de imagem para ser pedido, a gente vê aqui os enfisemas centroacinários, e que é a imagem mais escura, e a parte mais clara é o pulmão normal. Então, essas são as principais formas de diagnosticar. Em relação à morfologia, aqui são os achados macroscópicos, normalmente de biópsias ou de autópsias de pacientes com outras causas, e a gente encontra. Normalmente, o que a gente vê são esses espaços, né? A ampliação dos espaços aéreos, o tamanho do espaço aéreo no parênquima de fundo serve como referência aqui atrás. E aqui é um exemplo que a gente vê de um pulmão normal, uma histologia de um pulmão normal, e aqui a histologia de um pulmão enfisematoso. Aumento principalmente dos espaços aéreos, alguns septos, que são essas areazinhas aqui, estão destruídos, e isso caracteriza o enfisema. Não necessariamente tem fibrose, mas quando a gente pensa em DPOC, a gente tem as duas coisas associadas. Em relação ao tratamento, inicialmente, a gente pede para o paciente parar de fumar. Existem algumas medicações que esses pacientes podem usar a longo prazo, como broncodilatadores, antimuscarínicos, corticoides. A depender do estágio da doença, eles vai precisar de um suporte ventilatório e até de intervenção cirúrgica, com cirurgia de redução de volume pulmonar, bulectomia e até transplante de pulmão. Durante a gente fica imaginando, meu Deus, como é que vai fazer um transplante de pulmão? Eu passei um período na USP, né, no INCO, e lá eles são um centro, né, de referência de transplante pulmonar, principalmente no período do Covid, que existiram alguns casos que foram necessários transplantar. E é muito interessante porque eles fazem biópsias, aí onde o patologista entra e precisa realmente do patologista, fazem biópsias de acompanhamento do transplante, né, para ver se ele está sendo bem aceito, se ele está tendo se a doença está voltando, se tem regressão de doença. Então, assim, é bem interessante o trabalho do patologista pulmonar, principalmente nesses momentos de doenças infecciosas, que a gente acha que não precisa do patologista, de transplante de pulmão. Então, nesse momento, o patologista entra para ajudar no acompanhamento e na resposta do organismo ao novo órgão, né? Ou uma nova coisa que também pode ser usado para tratamento é a terapia de reforço para deficiência de alfa-1 antitripsina.
Então, vou falar um pouco agora sobre a bronquite crônica. Então, a bronquite crônica, ela é uma condição comum entre os tabagistas, né, e moradores urbanos de cidades com alto níveis de poluição. 20 a 25% dos homens com idade entre 40 e 65 anos apresentam essa doença. O diagnóstico da bronquite é realizado normalmente clinicamente, como eu falei, o enfisema é mais morfológico, o da bronquite é mais clínico. É definido principalmente pela presença de tosse produtiva persistente nos últimos 3 meses consecutivos e pelo menos 2 anos consecutivos. Então, entre 3 a 2 anos consecutivos. Nos estágios iniciais dessa doença, a tosse produtiva vai apresentar um esputo mucoide e não há obstrução ainda do fluxo de ar. E podem também demonstrar vias aéreas hiperresponsivas com broncoespasmo intermitente. Além disso, também pode ter chiado. Em relação à patogenia, normalmente a característica que define a bronquite é a hipersecreção de muco, principalmente inicialmente restrita às vias aéreas maiores, normalmente a principal causa está relacionada com tabagismo ou outros poluentes aéreos, como o dióxido de enxofre, nitrogênio, também podem contribuir com essa condição. Normalmente elas vão induzir os poluentes, eles vão induzir a hipertrofia das glândulas secretoras de muco, principalmente na traqueia e nos brônquios principais, levando ao aumento acentuado das células caliciformes, que eu vou mostrar mais à frente, secretoras de muco, na superfície epitelial dos brônquios menores e dos bronquíolos. Normalmente, esses tipos de irritantes, eles vão causar uma inflamação com aporte, né, com captação de linfócitos CD8, macrófagos e neutrófilos normalmente. Diferente da asma, não existem eosinófilos. É outra coisa que, quando a gente for olhar a histologia, a gente tem que lembrar. Diferentemente da asma, a gente não encontra eosinófilos na bronquite crônica. Já a característica que define a bronquite crônica, como eu falei, é a hipersecreção de muco, e primariamente um reflexo envolvendo os brônquios maiores. A base que a gente chama de base morfológica da obstrução das vias aéreas na bronquite crônica é a mais periférica e é resultado da doença das vias aéreas menores, que é induzida por uma metaplasia das células caliciformes. Com essa metaplasia vai induzir uma obstrução, certo? Da luz bronquiolar por plugs de muco, vai ter tanto muco que vai obstruir a luz bronquiolar, consequentemente vai gerar nova inflamação e, consequentemente, vai gerar fibrose da parede bronquiolar. Outra coisa que ocorre é um enfisema coexistente, e isso vai gerar uma doença mais grave, né? Enquanto, normalmente, outra coisa que a gente vê é as doenças das vias aéreas menores, também chamada de bronquiolite, que foi o que eu falei anteriormente, que é mais comum em crianças e é um quadro mais rápido, vamos dizer assim, de se resolver. A gente sabe que alguns dos efeitos ambientais, né, que poluição, tabagismo, que estão em contato direto com o epitélio respiratório, ou até a própria hipersecreção do muco, elas vão mediar a liberação de citocinas locais, como os linfócitos T e a própria interleucina 13. Geralmente, uma outra coisa que a gente pode encontrar nesses pacientes é uma infecção secundária por conta dessa hipersecreção de muco, certo? Então, vamos falar um pouco, né, das características clínicas. Esses pacientes, como a gente tinha falado, apresentam tosse proeminente e produção de esputo que podem persistir indefinidamente na ausência de disfunção ventilatória. Alguns pacientes podem desenvolver DPOC com obstrução significativa ao fluxo do ar, principalmente se ele estiver associado a um enfisema. A síndrome clínica, que é acompanhada por hipercapnia, hipoxemia e, nos casos mais severos, uma cianose, daí a denominação dos
pacientes azuis, né? São os pacientes inchados e azuis. Os pacientes DPO-cíticos, que são azuis, são os pacientes que têm mais bronquite. Os que são rosas são os que têm mais enfisema. Isso vocês vão ver principalmente quando estiverem estudando para as provas de residência, naquele grupo Medicurso, eles sempre falam sobre isso e faz com que a gente lembre da fisiopatologia da doença. A progressão da bronquite crônica normalmente é caracterizada por complicações relacionadas à hipertensão pulmonar e à insuficiência cardíaca. E uma outra coisa que pode ocorrer, que pode gerar uma pior resposta do paciente, são as infecções secundárias associadas e a falência respiratória, que são normalmente ameaças constantes, né? Aqui é a morfologia, né? Macroscopicamente, a mucosa das vias aéreas maiores normalmente está hiperêmica e túrgida devido ao fluido, né? Devido ao muco e o edema. E os brônquios menores e bronquíolos, eles podem também estar cobertos por secreções similares. Então, assim, viu muco, tá fazendo, a gente que faz autópsia, viu que tem muco, viu que tem dilatação dos espaços, será que esse paciente não é DPO-cítico? Aí porque muitas vezes a gente não tem uma história clínica desse paciente, então a gente já vai pensando nas doenças obstrutivas do parênquima pulmonar. E aí, aqui é uma foto da microscopia, que a gente vê a luz brônquica aqui em cima, espessamento das glândulas mucosas, e normalmente estão 3 vezes aumentadas de tamanho, e uma metaplasia do epitélio pulmonar. Aqui, você vê que tem muita glândula mucosa aqui embaixo. Então, os achados que a gente mais encontra, bem como a hiperplasia, né, das células caliciformes. Então, esse é o principal achado morfológico, né? A gente vê espessamento marcado das glândulas mucosas, aproximadamente 3 vezes maior do que o normal, e por isso elas produzem bastante muco, e uma metaplasia escamosa do epitélio pulmonar. Esse, basicamente, é o principal achado. Na próxima aula, para não ficar tão grande, eu vou falar um pouco sobre asma e, consequentemente, o tratamento da asma.